Quando tudo parece dar errado, crise, jogador suspenso, quem é que tem razão, técnico vai sair, técnico não vai. Bubu, pode colocar aquele sol, hein? Hoje vai dar certo. Quando tudo parece que vai dar errado, aí cresce, aí a torcida abraça. Mas vai dar certo a ponto de já sair classificado? Se eu tivesse que palpitar no nosso querido fichamento... Digamos que você tem que palpitar no nosso querido fichamento. Eu acho que a chance de Flamengo... É isso aí. É na crise que o Flamengo cresce. É na crise que o Flamengo foi forjado e vai provar pra todo mundo hoje que vai tirar de letra essa caosada toda aí e vai ganhar o jogo e bem. Vai vencer bem a partida de hoje, galera. Foco. Beleza? Vamos acompanhar aí todas as informações. Tem informação aí, além do Pedro, o Flamengo tem mais desfalques pro jogo de hoje contra a equipe do Olímpia. Vamos bater um papo aí, um debate sobre o jogo de hoje, como o Flamengo deve jogar, né? Provável time do Flamengo. Vários detalhes, acompanha até o final. Se inscreva no canal, meu querido. Vamos subir aí o número de inscritos. Clica aqui embaixo, inscrever-se, aciona o sino, deixa o teu like, ó. Tu é rubro-negro de onde, meu filho? Quero mandar um abraço aí pro José Orlando de Iguaí, Bahia. Ele falando que é meu fã aqui. Tamo junto, José Orlando. No final do vídeo tem mais um salve. Escreve aí. Tu é rubro-negro de onde? Quem sabe no próximo vídeo você pode estar aqui, belezinha? Vamos embora pro vídeo, galera. Marques, que está no Maracanã, e atenção com informações, novidades no Flamengo. Não é só o desfalque do Pedro, mas parece que o rubro-negro ganhou aí novos desfalques para o jogo dessa noite. Quem que tá fora, hein, Rafa? Quem tá fora são o zagueiro Léo Pereira e o lateral esquerdo Felipe Luiz. Ambos acabam de ser vetados para o jogo de hoje, pelo menos em caráter oficial, porque o Flamengo, Bruno, Breiler e Nath divulgou no seu Twitter há pouco essa informação de que eles não estão em condições para este compromisso contra o Olímpia. Com isso, estão desfeitas duas das dúvidas que estavam aí circulando envolvendo a escalação do Flamengo, porque o Ayrton Lucas vai ser o lateral esquerdo e o Davi Luiz vai ser o quarto zagueiro. Eu estou aqui no banco de reservas do Maracanã, esse confortável espaço, já que o assunto foi Pedro ao longo de toda a semana, e hoje ele é uma peça a menos na opção de jogo para o técnico Sampaoli, além desses dois nomes que a gente acabou de trazer. Do ponto de vista de opções de jogo para o treinador, o Flamengo tem menos, mas é a hora que aparece a tal qualificação do elenco. Por exemplo, hoje o Pablo vai ser uma opção para a zaga no banco de reservas. São Paulo tem usado esse jogador algumas vezes. Outra situação também que deve acontecer ao longo da partida: Luiz Araújo, Cebolinha, opções de velocidade. O Flamengo tem uma tendência a enfrentar um adversário que vai jogar muito fechado, com provavelmente uma linha de 5 no meio campo, então isso obriga o Flamengo a buscar alternativas, e jogar mais pelos lados do campo é uma boa saída. Então, ao longo da partida, se for necessário, esse banco de reservas aqui que vai estar preenchido essa noite vai ser uma boa opção para o treinador. O Flamengo defende esta noite aqui no Maracanã uma invencibilidade de 4 anos e 4 meses, jogando partidas de Libertadores no seu estádio. São 23 jogos de invencibilidade, contei com o apoio aqui do nosso bravo Diego Ferron na apuração desses números, e a última derrota foi aquela de 2019, quando perdeu para o Pearol por 1-0, e naquela oportunidade o Gabigol foi expulso. O Flamengo ainda era dirigido pelo técnico Abel Braga. Há sempre aquela expectativa de uma quantidade grande de torcedores. Jogo. Essa noite, mais de 64 mil, e o Flamengo precisa manter um aproveitamento nessa edição de Libertadores de 100%, em casa 3 jogos e 3 vitórias, porque como visitante é muito ruim, são 2 empates e 1 derrota, e a decisão da vaga vai ser semana que vem lá em Assunção. Bruno? Se antes do final de semana o Pedro já estava incomodado com algumas coisas, imagina agora, né? Que agora ele continua sem entrar, ele foi agredido, ele levou uma multa e está suspenso. O que me chama a atenção é que na nota em que o Pedro cita, ele fala que já havia um sofrimento psicológico ali, já vinha acontecendo algumas coisas que não era... O soco foi a gota d'água para transbordar o copo, o balde, enfim. Uhum. Mas eu entendo que é uma necessidade de correção e disciplina. O Gabigol, quando falta ao treino, ele é punido, sai do próximo jogo. Uhum. O Pedro faltou no treino seguinte, punido. E aí tem a questão da multa por se recusar ainda a treinar. Eu acho que é uma linha muito tênue. É uma linha muito difícil, tem um equilíbrio, tem que ter o bom senso da diretoria de entender que a agressão é algo que extrapola qualquer limite, e aí tem que ter uma conversa,
mas tem uma questão também de hierarquia. Alguém tem que tomar o pulso e ir à frente disso tudo. Se não era o Sampaoli, que devia ter feito isso antes, Sampaoli, ao observar que tinha uma dificuldade de conversa entre o seu preparador e um dos principais jogadores do Flamengo, isso aí já tinha que ter sido resolvido antes. Sim. Vamos sentar aqui, vamos conversar. Sim. Não deu certo, diretoria, está acontecendo isso, a gente precisa resolver. Cadê o Juan? Aconteceu o que aconteceu e agora a bomba estourou. Para o Pedro é horrível, para o Flamengo é horrível que perde um jogador de uma referência muito grande dentro da área. Eu acho que todo mundo sai perdendo nessa história. Acho que as coisas tinham que ter sido tomadas de uma outra forma, mas concordo com a advertência e a multa. Mas, Rafa, você acha que tem ambiente para o Pedro continuar depois disso tudo? Uma boa pergunta. É muito difícil responder. Eu acho que, como não há alternativas viáveis para o jogador neste momento... Por que eu falo viáveis? Porque o mercado asiático está aberto até 18, 20 de setembro. Então, teoricamente, ele poderia ir para a Arábia Saudita, onde está o dinheiro. Aliás, proposta, inclusive, ele já teve economicamente muito vantajosa. Mas ele e o staff dele entendem que não. Pedro ainda tem uma ideia muito fixa em mente de voltar a ser um atleta de Europa. Jogar competições de alta exigência, jogar Champions. Ele é um jogador etariamente de 2 ciclos de Copa do Mundo, 26 e 30. Então ele precisa estar mais visível em um cenário de mais competitividade. E o Flamengo é o ideal para ele neste sentido. Pensando em carreira friamente do lado do Pedro, não é inteligente forçar uma saída agora, forçar uma situação para de repente buscar um outro clube neste momento. Perfeito. Talvez de janela de janeiro e tal faça mais sentido. Então, eu imagino que mesmo que não haja esse ambiente, da parte do Pedro vai ser feita uma condução até o final do ano em banho-maria. E da parte do clube é pesar, né? Porque é um ativo com potencial de revenda. O Flamengo pagou muito para ter o Pedro, mas pode vendê-lo ainda por muito, e é preciso que a coisa seja analisada também com viés econômico. E aí cabe à diretoria do Flamengo expor ou não o seu jogador em partidas de caráter oficial para poder visar justamente essa valorização. Este é o provável Flamengo para o jogo contra o Olímpia. Hoje, 9 horas, você acompanha na ESPN, no Star Plus, em não há lugar nenhum. É com a gente. É só com a gente. Quarteto Mágico, hein? Com a gente. Começa de cima, não começa do goleiro, começa do Quarteto Mágico. Tá bom. Gabigol, pra mim é Gabigol. Bruno Henrique, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Tá bom assim? Saudoso quarteto que ainda vai entregar muitas alegrias para esse Flamengo, hein? Gerson, é o quinteto, porque o Gerson também é daquele tempo. Thiago Maia ou Alan, Ayrton Lucas, até porque o Felipe Luiz não pode jogar, lesão. A dupla de zaga, Davi Luiz e Fabrício Bruno, porque o Léo Pereira também tá fora por lesão. E o Wesley no gol, aquele que hoje é o titular do time do Flamengo, Matheus Cunha. Esse é o time do Jorge Sampaoli, que no final das contas vai... Não sei quem falou esses dias aqui no programa, o Sampaoli mexe, e daqui a pouco tá indo naquela formação do Jesus, né? Sim. No final das contas, né? Tá baixando Jesus ali no Sampaoli, hein? Se é bom ou é ruim, hein, Rafael Marques? A partir de agora com a gente... aqui no F90. Cadê o homem, o nosso comentarista cheiroso? Cadê? Se puder acrescentar o Rafael Marques. Tô também. aqui. Primeiro, um prazer, uma honra estar ao seu lado, viu, Rafa? Tá do lado dele? Sim, estou As ao lado. palavras são minhas, Zé Elias. Ao lado. Ao seu lado eu sou feliz. Sim. Abraço, William, Pia, Bubu e os amigos do F90. Sempre um prazer. Só acrescentar, William. Pedro Ivo Almeida. Eu pensei que Pia era a técnica da seleção feminina brasileira. Pia aqui é o Pia Sucesso. Pia aqui é Também. melhor, hein? Pia aqui é melhor, hein? Só acrescentar. O que você Acrescenta. Nosso Pedro de mil. Sobre o Sampaoli, mas Você assim, que falou isso? Eu não lembro quem falou. Só acrescentando, aí eu vou deixar pro Rafa fazer o comentário. Tem um menino chamado Wesley, que preencheu aquilo que o Rodinei fazia e que melhorou muito o Flamengo. Chama de corredor. Melhorou muito o Flamengo. É o novo avião. Com a entrada desse jogador, o time do Flamengo voltou a jogar o futebol que vinha jogando. Vai lá, Rafa. Esse Wesley, esse é safadão mesmo. Fala aí, Rafa. O Wesley é aquela história, não é o planejamento, né? Mas é o que as circunstâncias mostram, né? O futebol tem muito disso, o lado lúdico, o lado incontrolável, o lado que foge ao planejamento. Não era essa a ideia do Flamengo no início do ano, não era essa a intenção, mas ele foi sendo uma alternativa às lesões do Mateuzinho e do Varela. No começo um pouco instável, no começo um pouco irregular, depois foi ganhando muito corpo e muito pesa a favor dele
da característica de jogo dele, esse modelo do Sampaoli do 3-2-5, um dos laterais muito agudo, no caso ele, do outro lado, quando é o Ayrton Lucas, há um certo distúrbio ali, um certo ruído de ocupação de espaço com o Bruno Henrique. Então, na prática, ele pela direita, o Bruno Henrique pela esquerda, e o Flamengo consegue ter essa profundidade, essa presença ofensiva que muito precisa o Sampaoli para poder desenvolver a sua dinâmica de jogo. E hoje isso vai ser indispensável, inegociável contra o Olímpia, meus amigos. Afinal de contas, é o primeiro jogo, Flamengo em casa, Maracanã mais uma vez com uma expectativa de público superior a 64 mil torcedores. 4 anos e 4 meses exatos que o Flamengo não perde jogo de Libertadores no seu estádio. São 23 partidas sem derrotas. Então tem todo um aspecto aí de imposição que precisa ser traduzido dentro de campo, contra um adversário que passa uma fase muito ruim, é vice-lanterna do Campeonato Paraguaio, 5 jogos sem vencer, trocou de técnico, Diego Aguirre foi embora, veio o Arce, é só o terceiro jogo, muitos problemas, jogadores importantes, apesar do cabeção da Vila não achar, o Délis Gonzalez é um jogador importante para o time do Olímpia, está machucado, só vai jogar daqui a alguns meses, enfim, a gente tem aí um cenário tão favorável ao Flamengo essa noite que tem o outro lado, né? Que é o aumento da expectativa, o aumento do sarrafo. O adversário vem como franco atirador, o Flamengo vai ter que garimbar espaço. O Derlis é um jogador importante para o Olímpia, diz muito sobre o Olímpia. Fala, Pedrão. Não, Rafael Marques sempre que chega lá do Rio de Janeiro, diretamente desse belo cenário do bairro da Tijuca, é bom que se diga, o Maracanã é parte. Isso aí é o quintal da casa dele. O Maraca é o quintal da casa dele. O William que falou. É o comentarista cheiroso. Aldecampista. É cheiroso? Aldecampista, muito bem. Cheiroso? Aí já é um pouco de Maracanã, mas aldecampista um pouco antes. Rafael sabe onde é, conhece ali das redondezas. Mas o que eu falo, o Rafael, sempre que chega de lá, ele traz algum ensinamento do que é o mundo místico do Flamengo. E o mundo místico do Flamengo... Aí ele vai querer querer a palavra. Ele nos aponta que quando tudo... A mística conta quando interessa, quando tudo parece dar errado, crise, jogador suspenso, quem é que tem razão, técnico vai sair, técnico não vai... Bubu, pode colocar aquele sol, hein? Hoje vai dar certo. Quando tudo parece que vai dar errado, aí cresce, aí a torcida abraça. Mas vai dar certo a ponto de já sair classificado? Se eu tivesse que palpitar no nosso querido fichamento... Digamos que você tem que palpitar no nosso querido fichamento. Eu acho que a chance de Flamengo construir uma boa vantagem hoje. 3-0? Pode ser 3... 2-0 não é uma vantagem ruim, mas eu acho que não vai ser um jogo sofrido, acho que não vai ser um jogo comprometido pelo que aconteceu no final de semana. Não acho, pelo contrário. Entrar nessa história aí. Não acho que o que aconteceu no fim de semana vá comprometer, não acho, pelo contrário, porque eu acho que você até pela reação do Pedro na segunda-feira, quando você poderia ter uma discussão de cisão, de treinador para um lado, grupo para o outro. O grupo não recebe bem a atitude do Pedro. O grupo não recebe bem a atitude do Pedro de faltar. O grupo hoje está muito mais preocupado em responder no campo, aquilo ali passou, e responder no campo, seja para a torcida, seja para a opinião pública, seja para quem quer que seja que esteja questionando isso. Eu vejo hoje um ambiente de um Flamengo querendo dar uma resposta. E um Flamengo querendo dar uma resposta, não uma resposta aleatória. Um Flamengo que vinha respondendo em campo. Ele agora quer responder o ambiente. Então, até brincadeiras à parte com a questão da mística, eu acho que tem o Flamengo querendo se provar. Porque quando a gente começa a avaliar o trabalho de Sampaoli, que ele começa em abril, é recente, é bom que se diga, a gente fala muito que ele poderia estar um pouco mais amadurecido a partir das fases mais agudas, que é mata-mata de Libertadores, começando agora para o Flamengo hoje, é mata-mata de Copa do Brasil, e a sinalização é de que isso pode acontecer. Então acho que a resposta em campo, que já vinha sendo boa nos últimos pelo menos 2 jogos, muito boas, ela vai acontecer na tentativa de livrar e falar, olha, aquilo ali que aconteceu passou, o ambiente não vai entrar aqui. É dentro do Maracanã, já que a gente tem que decidir fora, a gente vai resolver aqui hoje. Acho que tem muito disso. E o Flamengo, é bom lembrar, que Jorge Sampaoli fala, sempre mais ligado em Copas. E até a torcida do Flamengo, de Copa, de meio de semana, é diferente da torcida de fim de semana, de Campeonato Brasileiro. É uma outra mobilização, inversamente do que acontece com o Botafogo, por exemplo, que ainda está tateando o que vai fazer na Sul-Americana. O Flamengo tem na Libertadores o seu objetivo principal. E agora, para dar a resposta. Eu acho que hoje o cenário, e não é só por achismo, tem uma fragilidade também do outro lado. É muito acima, tecnicamente, Flamengo. Acho que hoje o cenário é de um Flamengo de imposição, um Flamengo de construção de boa vantagem, até para negociar o que vai poder fazer em Assunção. Mas eu penso assim, não sei meu confrade Rafael Marques.
Não, assina embaixo, Pedro. Não tem como esperar diferente do Flamengo essa noite aqui no Maracanã. Por todos esses contornos que você colocou, eu acho que um cenário está muito prévio, estabelecido, e na prática, normalmente, quando o Flamengo é chamado a esse tipo de atitude em jogos de competição de mata-mata, ele dá a resposta que o torcedor espera. Eu tenho 2 pontos importantes que eu acho que cabem discussão em cima deles. Um deles é o lado esquerdo, com o Ayrton Lucas no lugar do Felipe Luiz. Felipe Luiz e Léo Pereira não jogam hoje, né? Quem não acompanhou a programação mais cedo aqui na ESPN, deu tempo de trazer essa informação dentro do Sport Center. O Flamengo informou que eles estão preservados da partida. O Ayrton Lucas, ele tem uma capacidade de verticalidade, de agressividade pelo lado do campo, que em algum momento pode causar impacto no jogo do Bruno Henrique. O Flamengo invariavelmente pode ter 6 homens na frente, e aí não tem nem espaço geográfico para que eles se posicionem numa linha só. E acho que isso precisa ser bem pensado. Talvez seja o caso do Wesley ficar um pouco mais, talvez seja o caso do Thiago Maia fazer o papel de terceiro zagueiro e o Gerson ser um construtor junto com o Everton Ribeiro, não sei. É uma coisa que precisa ser alinhada e deve ter sido treinada pelo Sampaoli para o jogo de hoje em algum momento ao longo da preparação. E o segundo ponto é a necessidade de poder fazer gol, de ter que fazer gol, de ter que fazer o resultado. Um adversário como o Franco Atirador, ele transfere a você essa responsabilidade. O Flamengo teve alguns problemas aqui esse ano recentemente contra times com linha muito baixa. Garimpou uma virada contra o Atlético Paranaense, teve que jogar um futebol muito competitivo para vencer o Racing, não venceu o América Mineiro, não é o Flamengo do brasileiro, estamos falando sobre o Flamengo de Copas, né? Então, assim, acho que esse ponto pode preocupar. O espaço pode não vir logo de cara. Está entre nós um ex-jogador dos mais qualificados, Zé Elias, que pode falar melhor do que a gente. Chega um momento no campo que o time, em função de um cenário de torcida pressionando, começa às essa a tentar dar soluções próprias, individualmente falando. Isso muitas vezes fere o que está treinado coletivamente. Se o Flamengo dosar essa energia, essa ansiedade, conseguir ter um entendimento que às vezes o gol pode demorar a sair, mas vai sair, consegue também ter uma grande vantagem essa noite aqui. Sobre o Pedro, o papo é um só, né, rapaziada? O papo é um só, né? Vai embora? E a multa? Tem que pagar a multa. Vai ter que chegar nos 35, 30 milhões de euros que o Flamengo quer. Porque se não chegar, meu amigo, não vai embora. Renovou no início do ano até 2027. E sobre o que o Pedro Ivo colocou, eu concordo muito com ele. O Flamengo cresce na crise. O Flamengo se agiganta na crise. A torcida do Flamengo hoje vai estar mobilizada. E você, que está em casa, aí, vai assistir o jogo de casa, não vai no estádio, né? Não mora no Rio de Janeiro. A sua participação é importante também. Né? A sua fé, seu pensamento positivo que o Flamengo vai vencer hoje, vai fazer um bom jogo hoje, vai ser importante, cara. Hoje é dia da torcida do Flamengo esquecer, deixa um pouco de lado essa história do Pedro e focalizar no jogo. O Flamengo tem que ganhar e tem que ganhar bem hoje. E eu concordo com o Pedro. Na crise é que o Flamengo... Quando tá tudo bem, águas calmas no Flamengo, aí você fica ali, o pessoal fica de má vontade. Quando tá na crise, meu irmão, o time cresce. E vai crescer hoje. Tá? Você é rubro-negro de onde? Manda um abraço aqui pro querido Fabrício Lima. Ele que é de Retirolândia, Bahia. Me segue há 4 anos. Um alô, Fabrício. Tamo junto, meu filho. Valeu, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação. Deixa o teu like. Tamo junto. Saudações rubro-negras.